Muito bem, estamos começando mais um desafio do mês. O desafio do mês, para quem não sabe, eu vou falar um pouco mais geral aqui, porque essa aula ela sempre vai para o meu canal no YouTube. O desafio do mês é um produto digital que eu tenho, onde a gente enfoca um tema relacionado ao yoga cada mês um tema diferente. Pode ser uma postura, pode ser uma prática mental, pode ser um exercício respiratório. A gente já viu várias coisas por aqui. E este mês a gente vai trabalhar o contentamento. Contentamento que é um dos processos que a gente dos passos que a gente dá no caminho do yoga. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente vai fazer uma prática hoje muito leve, uma prática física com respiração, movimento, muito leve, que tem um objetivo claro. Ao final, a gente conseguir observar esse nosso estado de gratuidade que a gente pode alcançar, né? Com a prática do yoga, a gente chega a um estado de contentamento simples, mas o que a gente chama também pode chamar de contentamento absoluto, que é gratuito, e a prática nos leva a ele sempre. Então, assim, o que que a gente vai sentir esse mês? Caminhos para esse contentamento, possibilidades de acesso a esse contentamento, porque eu não estou trazendo para vocês nenhuma coisa que não está em vocês. Esse lugar interno, onde a gente consegue chegar, aonde a gente chega quando pratica os passos que o yoga nos ensina. Esse lugar, ele é gratuito, é um dom, é algo que nós já temos conosco. E aí a gente só vai aprendendo a acessá-lo com mais facilidade. Então eu vou intermear as falas com algumas experiências hoje e depois eu explico essa proposta que a gente vai trabalhar em março, para vocês sentirem como é que a gente vai caminhar juntas no sentido de buscar esse estado, esse contentamento. A palavra em sânscrito para contentamento é santosha. Então, esse é o desafio de santosha e a gente vai trabalhar isso aí a miúde. Gente, deixa eu só, eu fiquei aqui meio desconcentrada pensando, eu vou só fazer uma mudança aqui no meu celular que eu esqueci. Deixa eu dar uma pausa na gravação. Então, tá feita a correção, aí nós vamos seguir. Eu convido você a buscar uma postura ereta, coluna bem longa, sentindo a base do seu corpo. Se você estiver sentado em uma cadeira, sinta a sustentação do seu corpo. Se você estiver no chão, também perceba o que te sustenta. Qual é a parte, quais são as partes do seu corpo que têm contato com a sustentação. O chão, a cadeira, qual é a sustentação aí que você tem hoje? E procure sentir nessa sua base todos os pontos de contato. Perceber os seus pés, se você estiver sentada, se os pés estão no chão, sentada em uma cadeira, se estiver de pernas cruzadas, onde os pés descansam. Respira amplamente, trazendo contato com esse momento, fazendo contato. Quando a gente respira, a gente estabelece um contato pleno com o momento presente. Durante essa nossa prática, você vai procurar respirar sempre pelas narinas e deixar a sua respiração ampla, profunda.
Muito bem. Quando eu começo a observar o momento presente, muitas vezes eu começo a perceber ao redor de mim ou em mim as minhas circunstâncias. Então você hoje pode estar sentindo alguma dor, alguma cólica, algum desconforto físico. Quando você vai trazendo a sua atenção para você, você entra em contato mais profundamente com essa circunstância. Às vezes essa circunstância não está tanto em você, mas está no lugar onde você se encontra. Eu não tenho um tapete hoje, o meu espaço é pequeno, essa cadeira é muito mole, está fazendo muito calor, né? Eu começo a observar essas circunstâncias ao redor. Mas eu também posso chegar a perceber nessa pequena pausa que eu faço para perceber-me no aqui e agora, circunstâncias mais macro, um determinado estado emocional, por causa de coisas que eu atribuo, né, a coisas que estão acontecendo no mundo ou acontecendo no meu trabalho. Eu começo a perceber meus estados internos e muito facilmente eu posso ir para essas circunstâncias como as explicações, as razões para o como eu estou agora. Então essa é a nossa pergunta primordial. Como eu estou agora? E eu vou respondê-la de diversas formas. Então eu peço que cada uma de vocês analise internamente esses planos de percepção de si. Então, um plano mais físico, como é que eu estou, o que que eu sinto, um plano da sua interação com o seu ambiente, esse ambiente mais próximo, e um plano mais ampliado de circunstâncias nas quais você está inserida e que você acha que tem relação com o modo como você se sente. Não precisa fazer nada muito sistemático, só observar as ideias, deixa que elas venham como flashes, não precisa fazer muito esforço de organização, não. Muito bem. Agora, abra seus olhos. Você vai ficar com essa primeira impressão internamente. E nós vamos agora respirar um pouquinho, dar uma alongada nesse corpo. A gente vai começar elevando os braços enquanto a gente inspira, vai juntar as mãos lá no alto e vai expirar descendo os braços ao lado até tocar o chão. Deixa os braços esticados. Quem tiver na cadeira, toca as laterais da cadeira. Inspira, eleva os braços. Expira, desce. Relaxa bem quando você descer, perceba seus ombros soltos. Inspira e projeta todo o corpo para cima. Expira, respiração sempre nasal pelas narinas. Inspira e eleva. Expira e desce os braços.
Agora movimenta a cabeça junto. Quando você inspirar, você vai olhar para as suas mãos. Juntar as mãos lá em cima. Ao expirar, você vai trazer o queixo para o peito. Inspira, eleva, olha para as mãos. Expira, abaixa os braços e traz o queixo para o peito. Inspira, eleva os braços, olha lá para as mãos, sente o queixo, sente o pescoço alongando-se. E quando você abaixar a cabeça, soltando o ar, sente a coluna, sente o alongamento lá na coluna cervical. Inspire e eleva. Expira e desce de novo. Agora descansa, respiração livre. Coloca as mãos sobre os joelhos. Você vai torcer seu tronco. Leva a mão direita para sua perna esquerda, ou joelho, ou no meio da perna, e torce, olhando lá para trás. E respira. Sente ampliar seu abdômen quando o ar entra. E sente que você, ao soltar o ar, contrai levemente o abdômen. Perceba esse jogo de ampliação e de retração enquanto você faz o esforço de torcer a coluna. Quem está na cadeira, se quiser, pode pegar na cadeira, no encosto da cadeira. Ótimo. Volta para frente, torce para o outro lado. Deixando essa respiração ampliar seu abdômen, suas costelas. E depois sente a contração, trazendo as costelas para mais junto, guardando a barriga. E deixa o seu olhar te conduzir aí nessa curiosidade de ver um pouquinho mais lá atrás. Sempre se esforçando. Isso, respira mais um pouco e retorna devagar à frente. Isso é uma rotina que a gente faz praticamente em todas as vezes que a gente vai para o tapete praticar yoga. A gente faz pequenos movimentos, aquecimentos. Agora é interessante a gente observar para o nosso objetivo de hoje, como esses pequenos movimentos já mudam a nossa perspectiva. A gente vai fechar de novo os olhos e vai voltar a observar aquelas circunstâncias. Tendencialmente, o que vai acontecendo é que o macro, com a prática física do yoga, vai diminuindo. A gente vai ficando mais ensimesmada, vamos dizer assim, e vai percebendo ou dando menos importância para essas grandes questões que nos envolvem. Perceba seu corpo, perceba se você sente alguma diferença entre a pessoa que começou a prática, que entrou aqui, começou, e a pessoa que agora se observa. Muito bem. Isso. Vamos abrir os olhos e aí agora a gente conversa um pouquinho. Anda um pouquinho mais no sentido dessa investigação. O que é esse contentamento?
Tem umas questões que aparecem em yoga que são mais sutis e que às vezes elas passam batido. A gente acaba entrando na indústria da felicidade, que é o que às vezes muitas pessoas se fiam para vender o yoga, né? Mas a gente acaba ficando um pouco mais ligada a essas promessas da indústria da felicidade e a gente investiga com menos apuro o que, que pode acontecer e quais são as verdadeiras ferramentas que a gente tem para fazer do yoga uma real, um real caminho de liberdade e felicidade plena. Então, quando eu falo em santosha, a partícula san significa todo, significa global, vamos dizer assim. E a outra partícula é que vai significar o contentamento, que também pode ser traduzido como aceitação. E aí a gente tem esse contentamento absoluto. E do absoluto, da ideia de todo e de absoluto, é que vem essa prática dessa alegria interna e que é um presente. Então, ninguém vai introjetar uma alegria em si a partir da prática de yoga. A gente vai perceber aquela alegria que ali está e eu muitas vezes não vejo, tá? Então, isso é uma questão muito importante, a gente entender que eu não vou buscar algo que não está em mim, eu vou para mim. Mas, quando eu entro nesse lugar, eu também tenho um perigo oposto. Ai, que ótimo, eu vou buscar em mim toda a alegria, tudo que está ali, e aí eu começo a me fechar para o resto. Vocês lembram que eu pedi para vocês observarem nessa segunda hora que a gente fecha os olhos? Como que as circunstâncias externas começam a diminuir? Então, o chefe chato, a briga que você teve com o seu familiar, o desentendimento, as coisas vão deixando de importar. E é aí que mora um segundo perigo. Eu não quero que a prática sirva como uma blindagem no pior sentido. Eu me fecho no meu mundo maravilhoso interno e eu deixo de atuar no mundo. Aí a prática também não se completa, porque vários dos passos que o yoga nos ensina a dar nos conduzem para uma melhor existência no mundo. Lá no Patanjali, no texto de 400 anos antes de Cristo, o Yoga Sutra de Patanjali, ele vai descrevendo passos que a gente tem que cumprir, e as primeiras etapas são preceitos éticos e morais. Para que ética e moral se a gente não vive em sociedade? Né? Se eu vivo só por mim, para que eu vou ter uma conduta ética, né? Por quê? Bobagem. Então, gente, é muito importante a gente entender que nesse mês em que a gente vai trabalhar esse contentamento, a gente também está trabalhando de maneira ética. A gente entra nisso para a gente se nutrir disso e melhor agir com relação ao resto do mundo. Né? Então, eu nem vou entrar, achar que eu estou fazendo em março com vocês um desafio estilo Poliana, né, que vamos olhar pelo lado bom, embora algumas práticas sejam isso mesmo. Vamos olhar o que tem de bom nisso. Isso é uma prática do contentamento, eu posso usar esse recurso, mas eu não posso usar de maneira ingênua, que se eu ficar só sorrindo o tempo todo, as coisas vão acontecer. Eu tenho que entender que é um trabalho, é uma dedicação profunda, assim, para a gente realmente morar nesse contentamento. E vai haver desafios, a gente vai sair dele, a gente vai, né, a gente vai se perder nesse caminho algumas vezes. Mas então, a prática de Santosha, entendida como contentamento absoluto, é uma dedicação à observação desse espaço interno, onde eu percebo que as circunstâncias não me determinam, não me determinando profundamente, elas me deixam livres para que eu possa agir nelas mesmas. Eu me libero.
eu me libero, porque eu não tô com raiva, eu tô com raiva do meu chefe, é porque ele fez isso para mim. O meu chefe me fez uma coisa ruim, eu me deixei entrar nessa história e eu não consigo sair disso. O meu chefe me fez uma coisa ruim, a circunstância veio mal, chegou até a mim. Eu percebo isso, eu observo, eu percebo que eu não sou essa coisa que ele quis trazer para mim, e agora, confiante de que eu vou ter uma boa ação, eu consigo voltar ali. Falar: olha, isso não foi legal, eu posso agir, a gente pode fazer de outra maneira. A gente começa a ficar mais confiante da nossa capacidade, as coisas nos abalam menos. Então, por enquanto, assim, tudo muito teórico, né? Mas, que eu queria trazer para vocês como ideia de trabalho nesse mês é o seguinte: nós teremos práticas físicas, 2 práticas físicas na semana para sentir essa conexão, porque toda vez que eu faço uma prática física, eu termino, eu estou bem, eu chego nesse estado de contentamento e eu preciso como se fosse fotografá-lo. Ai, que gostoso, cheguei nisso, que bom, alcancei de novo. E é como se eu fosse juntando. Toda vez que eu consigo acessar isso, eu dou valor para aquilo. Eu pego aquilo e guardo para mim a lembrança daquilo para que eu possa voltar a acessar. Mas eu vou entregar para vocês, para quem quiser seguir comigo no desafio do mês, eh, vídeos gravados pequenininhos. Agora, desse mês vai ser realmente pequeno, porque eu quero que todo mundo tenha condição de fazer todos os dias. E vão ser atividades diferentes. Um dia a gente respira, no outro dia a gente afirma coisas, no outro dia a gente faz uma lista, a gente organiza uma lista. Então, nós vamos acessar esse trabalho do contentamento por vários caminhos diferentes, para a gente ter um repertório para a gente acionar, para a gente não ter que ficar se forçando quando a gente percebe que aquilo ali, naquele dia, não está fazendo sentido nenhum. Então, tem algumas práticas muito repetitivas em que a gente deve fazer diariamente, e aí você faz sempre aquela mesma coisa, e tem um dia que você se desconecta, você fica assim, poxa, eu devo estar muito errado. Não é, a gente tem que entender que a gente tem essa fluidez. Então, eu vou fazer com vocês como eu fiz no desafio de meditação de dezembro, que a gente foi fazendo uma série de pinceladas, uma série de coisas para perceber o mesmo aspecto, né, que era a nossa concentração, o estado de atenção plena, e agora nós vamos focar nesse aspecto do contentamento. Vamos mexer mais um pouquinho, então, assim, para gente sentir isso mais claramente no corpo. O corpo, gente, é um grande mestre nesse caminho, porque muitas vezes a gente vai se enrijecendo ao longo do dia com coisas que vão nos incomodando e a gente vai ficando rígido, rígido. Pronto, terminou o dia, a gente está longe da possibilidade de sentir esse contentamento, essa alegria interna. Então, o corpo é um grande acesso a isso. Vamos fazer mais alguns movimentos, então? Sentadas aí com as pernas cruzadas ou na cadeira. Você vai dançar, deixa seu corpo se mover para um lado, para o outro, solta a cabeça, balança bem, levanta um ombro, levanta o outro. Que tal abrir os braços? Movimenta mais livre. Pode fazer isso de olhos fechados, para você não ficar se julgando. Aproveita que você estava no carnaval, quem estava, né? E começa a trazer um lado mais lúdico, no sentido de liberdade mais infantil, não preocupar tanto com a forma. Movimenta seus braços em várias direções. Fecha mesmo seus olhos para você não ficar se cobrando que tem que ser bonito, que tem que ser interessante. Mas aproveita para perceber sua coluna. Sua coluna se movendo em todas as direções.
Agora deixa sua cabeça mexer um pouco mais. Deixa ela balançar junto com esse movimento. Eleva o queixo. Traz o queixo para o peito. Continua brincando, percebendo o sentido que a sua cabeça te leva. Você vai para um lado, ela te puxa, vai para o outro. Ela te puxa, continua movimentando seus braços, o tronco. Experimenta movimentos mais rápidos, alternados com movimentos lentos, quase imperceptíveis. Sente como que isso te afeta. Essas mudanças na direção, no sentido, na cadência do movimento. Talvez disso venha alguma percepção. Olha, hoje eu tô para ficar bem paradinha. Ou olha só como tá gostoso me jogar hoje. E aí você vai afinando o seu instrumento. Isso. Nesse momento, quem está no tapete pode aproveitar para fazer um pouquinho de rolamento. Rolar para trás e voltar. Já percebendo isso como uma continuidade dessa dança. Se você está na cadeira, você pode começar a espreguiçar-se agora, assim, espichar um braço, o outro. Mas quem está no tapetinho, aproveita para rolar para trás. Solta seu corpo. Uma palavra muito relacionada a santosha, num dos textos do yoga, é a calma. Mas que essa calma não seja confundida como estagnação, como lerdeza, como entrega no sentido ruim, no sentido de largar para lá, no sentido de entregar os pontos. É um sentido de calma porque eu consigo ter a distância certa entre os problemas e o meu eu. Isso, rodou mais um pouquinho, ótimo. Volta para a postura sentada. Então eu me percebo com calma. Uma explicação para santosha é a gente pensar que cada vez eu quero estar melhor na minha própria pele. Se eu vou tirando a afetação que as minhas circunstâncias provocam em mim, eu vou chegando ao meu eu essencial. E eu quero buscar, eu vou trabalhar para estar cada vez melhor comigo mesma. Vamos fazer um giro com o pescoço, traz o queixo para o peito. E faz um giro com a cabeça pelo lado esquerdo, bem vagarosamente. Leva a orelha para cima do ombro esquerdo, vai lá para trás. E traz o queixo para o peito. E depois gira para o outro lado. Alonga bem a sua coluna. Depois que você girar para um lado, para o outro, alinha a coluna, sente o corpo ereto. Fecha os olhos. Perceba que seu corpo vibra, tem energia. Santosha também é uma atitude calma e proativa.
Você age no momento certo, porque você não se precipita. Então, mais uma palavrinha que anda junto com Santosha é o discernimento. Então, a calma me ensina o discernimento e o contentamento. O contentamento me ensina a calma e o discernimento. E o discernimento me ensina a calma e o contentamento. Completando esse grupo bem-aventurado, a gente também tem as boas companhias. Então, a nossa sanga, a gente trabalhar isso em conjunto, junto com outras mulheres, focando esse tema, certamente nos ajuda a chegar mais rápido nessa percepção do contentamento absoluto. Faça uma respiração bem profunda. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Traga suas mãos em frente ao peito. Agradeça-se por ter reservado este momento para experienciar esses movimentos, essas reflexões, para cuidar do seu autodesenvolvimento. Agradeça-se por isso. Imagine internamente um sorriso. Veja se esse sorriso conversa com esse contentamento gratuito, interno. Se hoje ele não surgiu, tudo bem. É um processo e a gente caminha na direção dele. Então agradeça-se por isso. Traga as mãos na direção da testa e a gente se saúda. A luz que está em mim saúda a luz que está em ti. Namastê. Muito obrigada. Eu vou deixar na legenda desse vídeo que eu vou postar, né, no YouTube, o link para não alunas que queiram participar do desafio do mês de março. É só acessar o link. Querendo conversar comigo antes, para tirar alguma dúvida, me manda uma mensagem pelo Instagram, Flávia Ferraz Yoga. E vocês que já são alunas antes de yoga e não estão fazendo parte do desafio do mês, quiserem receber essas aulicas, todo dia uma gravação, uma prática para a gente ir conduzindo até o dia 26 de fevereiro, são 3 semanas. Aí vocês me falam também pelo WhatsApp que eu passo o link para fazer a assinatura desse adendo. No caso das minhas alunas é só um complemento, não é é diferente o valor da assinatura. Então, estou às ordens. Agora eu vou terminar essa gravação e vou conversar com a turma que está comigo aqui ao vivo. Obrigada, gente!